Este é o Pode Pensar. Caras amigas e amigos do Portal Pensar. Alguns amigos do Portal foram para Brasília participar do 23º Congresso Nacional Pietro Baldi, nesse último final de semana de agosto de 2018. Mas antes deram uma passadinha numa das sedes da Nova Acrópole para encontrar com a professora Lucelena Galvão, que vai nos apresentar esta escola de filosofia à moda clássica, seus objetivos e como a escola atua para contribuir com o ser humano por um ser humano melhor. Desde já fica aqui o convite a todos para que conheçam essa excelente iniciativa, usufruindo desde já de todo um vasto material disponibilizado pelas mídias sociais. Deixamos aqui também de público nossa gratidão à professora que cedeu seu precioso tempo para nos acolher, e a todos que formam a Nova Acrópole pelo trabalho belíssimo com que presenteiam a humanidade. Um grande abraço a todos e sejam todos bem-vindos a mais um novo episódio especial do Portal Pensar. Estamos aqui eu, Rafael, a Evelyn e a Lúcia para a gente conversar um pouquinho sobre a história da Nova Acrópole, seus objetivos, a história da Lúcia sobre a sua relação com a Nova Acrópole, o impacto dos cursos transmitidos via web. A gente teve agora, né, Lúcia, um curso com 1 milhão de cursos, né? 1 milhão de visualizações. Mas tinha 100 mil inscritos, tem mais, tem 100 e tantos. Hoje nós estamos, eu acho que hoje estamos completando 170 mil inscritos no canal. Quase dobrou da última vez que eu vi. É. Maravilha, julgar pelo tema, eu acho que é um número bem expressivo. E a conexão que existe entre filosofia e espiritualidade, como o Portal Pensar é um portal que procura pensar essas dimensões, né, de espiritualidade também ligada à filosofia, e um pouco sobre os cursos presenciais da Nova Acrópole. Se der tempo, a gente estende um pouquinho mais a pauta e vai conversando sobre outros temas. Bom, Lúcia, conta um pouquinho então pra gente da história da Nova Acrópole, da história um pouquinho também do seu fundador, né, do Lee Braga. Bom, em 1957 a Nova Acrópole começou em Buenos Aires. O professor Jorge Angeli Braga, que era ainda bastante jovem, o interesse dele, aliás, parece que desde a adolescência, ele tinha interesse em fazer filosofia, mas imagina que você tenha sido um adolescente que leu toda a filosofia grega, que se anima com aquilo, se entusiasma, e de repente, quando esbarra na maneira como a filosofia é abordada hoje, não é bem isso, sabe? E ele fez todos os seus estudos, era um jovem brilhante, mas ele nunca perdeu aquele sonho de fazer uma escola de filosofia como a platônica, ou seja, baseada em uma digestão do conhecimento para que a gente possa assimilá-lo e integrá-lo na nossa vida, e não meramente uma memorização de dados técnicos. Ou seja, a filosofia, sim, como ferramenta para dar respostas à vida de qualquer ser humano. A filosofia como arte de viver. Dizia Sócrates que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então ele começa com muito poucos recursos, fazia na casa dele, em Buenos Aires, onde até hoje existe uma escola, o lugar onde ele morou, em Amenábar. E ele começou ali, isso que era muito engraçado, porque era só ele e a mãe. De noite a mãe deixava que ele pendurasse os quadros negros, colocasse umas cadeiras na garagem,
e fizesse as suas turminhas, as suas aulinhas, mas que não fizesse muito barulho. Ele começou assim. Você o conheceu pessoalmente? Conheci uma única vez, muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, onde ele veio fazer uma conferência. Eu entrei e 3 anos depois, o professor Jorge Ângelo Braga faleceu. Mas então basicamente foi assim, ele sai de Buenos Aires, começa a conseguir jovens que se interessam pela ideia, que apoiam, desenvolve todo um material pedagógico para diluir o conhecimento filosófico, para fazê-lo realmente ser uma ponte com a realidade. E aquela ideia socrática do só é útil o conhecimento que nos torna melhores, sempre como ideia-chave. Ele foi formando jovens que foram saindo para outras cidadezinhas da própria Argentina. Ele disse que um dos momentos de maior alegria foi quando um dia ele conseguiu mandar um jovem para fazer outro país. Ali perto mesmo, aqueles países Uruguai, depois Peru, e começou a estender. Em um determinado momento veio uma jovem, bastante corajosa, e na época bem jovem mesmo, que se aventurou, vou cruzar o oceano, vou para a Espanha, vou para a Europa. E foi, assim, com um sonho, sem saber o que vinha pela frente. Ela é a nossa diretora internacional até hoje. Ela levou na bagagem, então, a ideia da Nova Acrópole? Ela foi para isso. Ela foi para isso. Decidiu ir para abrir Nova Acrópole no continente europeu. Era uma aluna muito antiga, gostava muito da proposta, resolveu ir para isso. Em geral, Nova Acrópole cresce dessa forma. Você gosta da ideia, já é aluna há alguns anos, passa por uma formação boa como professor, que esse processo é levado muito a sério. Bom, agora eu quero fazer filial. Bom, você tem que saber que Nova Acrópole é uma instituição voluntária, a gente não paga nada. Então, até que você tenha um número X de alunos que possam cobrir as suas despesas do aluguel de uma salinha, não muito maior do que essa, você vai ter que arcar. Então, normalmente a pessoa consegue um emprego no local, consegue uma transferência, e lá, com as condições de vida básicas que tem, aluga uma salinha bem pequenininha e coloca meia dúzia de cadeiras. Toda escola começa assim. Ô Lúcio, você está contando para a gente da semente que gerou, e tudo nasce de uma semente, né? Antes da gente dar continuidade nessa narrativa de como que Nova Acrópole foi crescendo, vamos pular tantos anos depois, né? Quantos anos desde a fundação já? 61. 61 anos depois. O que é a Nova Acrópole hoje? Hoje Nova Acrópole é uma instituição que, em paralelo com a ideia central, que é a filosofia como arte de viver, desenvolveu também um resgate cultural muito grande, porque isso é uma necessidade. A gente acredita que a questão da cultura, da beleza em geral, é muito estruturante do ponto de vista psicológico, ou seja, o belo é formativo. Então a gente trabalha apoiando grupos de música, de pintura, temos o Dia da Arte todo ano, a nível internacional, e trabalhamos também com uma frente de voluntariado, que aí é um trabalho social muito intenso que a gente faz. Nós achamos que a assistência social ela não é suficiente, que há que mudar a mentalidade das pessoas, mas é necessário. Não dá para você ensinar filosofia para alguém que está em condições precárias. Aqui mesmo, na cidade onde eu resido, que é Brasília, nós temos um programa que é apoiado inclusive pela Unicef. Temos uma pequena orquestra com crianças de periferia, sem nenhuma condição, às vezes semi-alfabetizadas. Nós temos uma orquestra, hoje algumas já tocam muito bem. E temos aulas de vários tipos de ateliê. Você, Guilherme, teve a oportunidade de estar na nossa escola, sabe que aquilo ali durante o dia é cheio de crianças. O dia inteiro é atendendo crianças da periferia. Hoje temos o nosso próprio ônibus, ainda não existia no seu tempo, e vamos para tudo quanto é lugar, pegando as crianças em horário inverso ao escolar, depois devolvendo. Mas o que é mais importante, eu acho, nesse trabalho social, é que essas crianças aprendem reforço escolar em matemática e filosofia. Balé e filosofia. Qualquer coisa que ela vá aprender lá, às vezes básico de culinária, ateliê básico de culinária, para ela saber se movimentar, né? Poder fazer a própria comida, junto filosofia. Não tem nada que não tenha junto filosofia. São essas 3 dimensões, que é cultura, filosofia e filosofia em primeiro lugar, cultura e voluntariado, porque basicamente cultura e voluntariado é impregnado com os valores próprios da filosofia. E são quantas unidades hoje? Olha, aqui no Brasil nós estamos, me parece que agora com 81 unidades. Agora, no mundo são muitas, a gente já está em mais de 60 países. Eu não saberia te dizer o número de filiais que tem no mundo, mas são mais de 60 países. Então, se você entrar lá no nosso site internacional, que é o www.acropolis.org,
Você vai ver o que está tendo de palestra nesse final de semana no Japão, na China. E o Brasil é um país pujante do ponto de vista de participação na Nova Acrópole? Sim, é um país bastante expressivo. Isso é curioso, porque o brasileiro ele é muito aberto, não tem tantos preconceitos, está aberto para o novo. É um povo que tem, seja qual for a idade física de cada um, tem um certo perfil jovem, né? Está aberto para a novidade, não tem muitos traumas, então está disposto a aprender. E o processo em Nova Acrópole, em qualquer lugar do mundo, a gente não exige que a pessoa tenha uma escolaridade prévia ou que tenha alguma formação. Exige que tenha amor à sabedoria, ou seja, que queira conhecer um pouco da vida, dos valores humanos. Isso faz com que tenha muitas pessoas interessadas em todas as classes sociais, em todas as idades. Isso é muito bonito, muito interessante. Você imagina buscar a sabedoria. Se você dá a uma pessoa, olha, se você buscar a sabedoria, eu te dou um presente, te dou uma joia. Ela provavelmente vai buscar a sabedoria por causa da joia, não por causa da sabedoria. Então, em lugar nenhum que você vai para Nova Acrópole, você tem alguma compensação, digamos, de ter um diploma, alguma coisa que te dê status. Não, você faz a filosofia porque é uma filosofia, porque ela te ajuda a viver melhor. Não tem como contornar. Toda vez que você coloca alguma compensação, as pessoas vão por ela. Esse esforço de busca da verdade, na antiguidade era muito comum das pessoas migrarem, às vezes, por longas distâncias para procurar uma escola de filosofia ou procurarem um mestre que pudesse orientar os estudos, né? Tem casos bem significativos disso. Sim, as pessoas andavam pelo mundo afora em busca de um mestre que tinha renome para aprender, não só na filosofia grega, mas até em tradições orientais. Era comum que uma pessoa atraísse gente do outro lado do país para ir lá, para ouvir as palavras daquele grande mestre. Agora, veja bem, uma coisa que é importante para que a gente não tenha fantasias. Nunca foram multidões. Sempre foram aquelas pessoas que, num determinado momento, depois de esgotarem todas as opções que a sociedade oferece como meios de felicidade, chegaram à conclusão que não é isso. Tem algo mais que eu preciso entender para encaixar nesse jogo. Tem algo que não me contaram. Qual é o sentido de tudo isso? Quando começaram a sofrer de uma falta de motivação terrível, começaram a perceber que a mera sobrevivência em condições confortáveis já não agregava felicidade nenhuma. E sentiram uma angústia de ter que descobrir o porquê de estarem aqui, aonde iriam chegar com isso. Essas pessoas sempre foram uma minoria, mas existiram ao longo da história, em todos os tempos, em todos os lugares. Está em povos pré-colombianos, em povos de tudo quanto é lugar, que hoje muitas vezes há um certo preconceito de povos superiores, inferiores. A verdade é que não conheço um povo que não tenha tido algum grau de busca da sabedoria. Mas nunca há muitos, um ou outro. E é uma coisa interessante isso para você observar. Se uma pessoa não tem nenhum interesse em filosofia, eu não posso obrigá-la de fora. Aquela famosa frase do Sócrates que eu gosto muito. Um dia perguntaram a ele se pegassem os políticos de Atenas, que estavam longe de serem grandes coisas, amarrassem nas cadeiras e ele falasse 1 hora para eles. Sócrates era brilhante. Na hora que soltassem, eles eram filósofos. Aí ele explica, olha, minha mãe, Fenaretes, é parteira, e é uma excelente parteira, mas uma coisa ela nunca seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Percebe? Quem está grávido está, e quem está grávido vai procurar um lugar para dar à luz. É preciso a pessoa se permitir ser fecundado pelo desejo de buscar a verdade, buscar a sabedoria. Não é? Precisa esgotar a experiência, a verdade é isso. Quando ainda existe alguma ilusão de que alguma coisa mais cara, viajar mais pelo mundo, alguma coisa isso, aquilo outro, vai lhe preencher, ele ainda fica buscando isso, porque é mais fácil. Quando já foi a tudo quanto é canto e começa a ficar num tédio terrível, porque é sempre a mesma coisa, as mesmas pessoas falando das mesmas coisas, só muda a língua, chega um determinado momento que diz, olha, não dá mais, não dá mais. Eu mesmo, no meu tempo de faculdade, sonhava em andar pelo mundo inteiro. Uma das coisas que eu agradeço é ter achado a filosofia antes de fazer essas minhas viagens, porque eu ia ficar muito entediada. Qualquer lugar do mundo que você vai, eu já fui a vários, são pessoas correndo atrás dos seus interesses pessoais com um certo lustre, um certo adestramento de comportamento mais adequado ou menos adequado, mas no fundo o mesmo grau de egoísmo em qualquer lugar do mundo. Interessados em se projetar, em ter as coisas para si
em realizar os seus propósitos, e o outro é sempre como se fosse matéria-prima, como se não fosse outro ser humano. Gosto daquela frase do Tolstói, né, que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Eu tenho uma fogueira, deixa eu ver se alguma coisa me serve. Não me serve, eu nem enxergo. O outro se torna invisível. Ou seja, esse egoísmo, esse personalismo está em tudo quanto é canto do mundo. Não é fora que você tem que procurar dentro. Se você vence, bom, se tiver mais alguém aí que venceu, vai por afinidade ser atraído para mim e eu para ele. E é engraçado que nesse ano de eleições, né, de mudança de governo, as pessoas procuram tanto soluções fora, né, de sistemas novos ou políticas novas, quanto na verdade pela soma da mudança das inclinações de cada pessoa que a sociedade vai despegar. Né? Porque é uma coisa, não é um assunto delicado que eu não gostaria de falar. Mas imagine você o que seria um bom candidato. Seria aquele que dá o que você quer ou o que você precisa? Basta isso. O que você precisa. E se você tiver um candidato que chegue para você e diga, imagina uma criança, ele chega para você e diz, você vai ter que tomar antibiótico. A criança votaria no candidato desse? Mas ele é bom, porque isso poderia salvar a vida dela. Então, quando o público é muito egoísta, por que cargas d'água escolheria o bom? Se o bom não diz aquilo que é agradável, se o bom não distribui balinha. Então fica uma concorrência entre quem distribui mais balinha, porque o que todo mundo quer é receber balinha de graça, de preferência, e mais do que os outros. Que venha mais balinha para ele do que para os outros. Você imagina, a sociedade retroalimenta o processo. Se você não começa um trabalho sério, de raiz, para combater o egoísmo, você não vai criar um sistema que beneficie o altruísmo quando todos os seus componentes são egoístas, de um lado, do outro, no poder, fora do poder. Só estão esperando chegar a sua vez. Ao longo da sua experiência aqui em Nova Acrópole, no sentido que Nova Acrópole veio trazendo um pouco de sentido existencial à vida das pessoas, você tem algum depoimento assim, de algum aluno, de algum participante daqui que teve a sua vida transformada por causa dessa filosofia que vocês ensinam aqui? É uma coisa importante observar, porque eu já tive alunos que me perguntaram isso em primeira aula, e eu perdi o aluno por causa disso. Ele levantou e nunca mais foi embora. Nunca mais voltou, perdão. Aí ele virou para mim e falou, se eu ficar 30 anos sentado nessa cadeirinha de vocês aqui aprendendo filosofia, daqui a 30 anos eu vou levantar um homem novo e melhor? Eu disse, só ouvindo? Só. Daqui a 30 anos você vai estar mais gordinho, provavelmente careca, mais barrigudo, mas não vai mudar internamente. Não é porque você ouve, eu não posso fazer isso por ninguém. Bom, homens muito maiores do que eu andaram pela terra e não puderam. Então, na verdade, filosofia é uma semente, mas você tem que cuidar dela. Aqui em Brasília, principalmente, o solo é árido. Joga uma semente lá que você vai ter nada. Tá? Tem que trabalhar bem para aquilo frutificar, e o trabalho é teu. E não pode ser feito por ninguém, a não ser por você. Gosto daquela frase romana, em aspera veritas. No difícil está a verdade, os caminhos fáceis mentem. Porque realmente isso passa a ser uma manipulação. Ou seja, eu aprendi filosofia, ralei. Bom, agora eu sou um ser humano melhor. Lembra da máxima dos alquimistas medievais? Ora, labora em Vênis. Ou seja, ora, trabalha e descobrirás. Então, sem isso, não esqueçam, os caminhos fáceis sempre mentem. Evoluir como ser humano deve ser a obra mais difícil de se construir no universo. Eu acho muito interessante esse tempo tecnológico em que a gente vive, onde construímos máquinas maravilhosas. Mas se você for brincar, essas brincadeiras são ótimas, eu adoro. De repente eu paro e tento colocar minha consciência no lugar do bichinho que está passando, da árvore. Tenta colocar sua consciência de maneira bem ousada, no lugar do universo. Será que ele está preocupado em você inventar a máquina que voe? Ele tem cometa voando para tudo quanto é lugar. Ele está preocupado em você inventar coisas que voem à velocidade da luz. Ele já inventou a velocidade da luz. O que ele precisa de você para fazer? Que você construa a si próprio como ser humano, porque isso ele não pode fazer.
Existe uma lei chamada livre-arbítrio. O ser humano é autônomo, ele tem que ter o mérito da sua própria evolução. Ele só precisa que você faça isso. E ao invés disso, a gente usa uma energia muito grande, que eu não acho ruins essas coisas, eu acho maravilhosas. Mas elas são só meios. E a gente perdeu os fins. Eu sou uma das que... Olha, toda entrevista, espero que vocês me perguntem isso, eu já estou avisando lá. Toda entrevista, hoje em dia, sem exagero, as pessoas viram para mim e me perguntam: Lúcia, você não acha que deveria ser tirada a internet das crianças, dos adolescentes, porque isso faz mal? Aí eu sempre conto a mesma piada, que eu vou também maltratar vocês com a mesma piada sem graça. Eu digo, imagina que um rapaz apaixonado vai na casa da namorada e chega lá e ele pega a namorada com outro no sofá. Aí ele resolve tomar uma medida radical, vende o sofá. Vocês percebem que a gente pensa assim? A internet é meio. Se o cidadão quer se alienar, ele se aliena com sinal de fumaça. Não tem como. E os meios são bons? São, dependendo se você tem ou não fins. Porque se você não sabe onde você quer ir, é melhor ir de bicicleta do que de Porsche. Demora mais, porque você está indo para um abismo, é melhor chegar mais devagar. Não é assim? É melhor ir para o abismo de bicicleta, dá para você repensar no caminho. Sem dúvida. Lúcia, me conta agora para todos nós, um pouco, voltando de novo naquela história do seu encontro com Nova Acrópole, com o Livraga, com a ideia, né, dessa escola de filosofia tão promissora. Como que foi? Quantos anos depois da fundação de Nova Acrópole que se deu esse encontro? Bom, Nova Acrópole chega no Brasil em 1985, mas em Brasília ela vai chegar no final de 1987. E eu encontrei em 1988, já no final, novembro de 88. No Brasil, o professor Michel Echenique, lembram, voltando um pouco o filme, o professor Jorge Ângelo Livraga funda na Argentina, aí começa a mandar pessoas para abrir filiais em países vizinhos. Um desses seus alunos vai para o Chile, funda uma escola que lá é bastante grande, e uma das pessoas que entram nessa escola do Chile era um engenheiro, artista marcial, chamado Michel Echenique Zaza. Ele vem para o Brasil em 1985, fixa-se em São Paulo. Que aí começa a construir a escola, e começam a vir pessoas, ele começa também a ter condições de abrir a unidade em outros locais do Brasil. Em 1987, final de 1987, chega a Brasília um professor chamado Luiz Carlos Marques Fonseca, que abre Nova Acrópole em Brasília. Ele chega no final de 87, eu chego no final de 88 na escola. E aí era uma coisinha que eu não vou nem mostrar para vocês onde funcionava, porque é melhor não saber. O dinheiro era nenhum, era uma salinhazinha sem recursos, no alto de um comércio. E a gente foi trabalhando, foi crescendo, foi acreditando na ideia, foi fazendo alunos. E aí começou, compramos um terreninho, construímos uma sede própria. Aí começamos a fazer filiais em outras cidades satélites. Hoje no Distrito Federal tem quase todas. Aí começamos a jogar gente para Goiânia, à medida que a pessoa podia ir. Eu mesmo estive em João Pessoa e estive em Belém do Pará, porque eu sou servidora pública e tenho muita facilidade de transferência. Então eu me transferia para a cidade e fazia escola lá. Então eu fiz a escola de João Pessoa, a escola de Belém, depois voltei para Brasília depois de algum tempo. Então as pessoas vão assim, voluntariamente, no início com um recurso praticamente nenhum, e nem precisa muita coisa, sabe? Que recurso a gente precisa para estar conversando aqui agora? Não precisa tanta coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 30 anos de Nova Acrópole. Esses 30 eu dou aula, eu acho que já uns 27 anos, por aí. Só há 10 anos atrás o pessoal me convenceu a usar PowerPoint. Mas foi assim um ato de violência, porque eu resisti bravamente. Eu achava que aquilo me atrapalhava. Por que eu tenho que mostrar figurinha, gente? Entra na internet e olha as figurinhas. Eu quero falar com as pessoas. Quero senti-los. Então, na verdade, quando você tem uma mensagem a transmitir, você não precisa mais do que isso que a gente tem aqui. Um espacinho, um quadradinho, silencioso e algumas cadeiras. Mais nada. E você resistiu também à utilização da internet? Não resisti tanto. Sabe por quê? Porque eu sempre tive
uma vocação tremenda para fazer propaganda, adorava. O primeiro trabalho que eu fiz em Nova Acrópole era sair por aí distribuindo folheto para os 4 cantos. Eu ia de ponta a ponta do plano piloto, distribuindo folheto. Eu conheci Nova Acrópole através de um cartaz afixado em uma lanchonete, né? Pode ser. Não, Belo Horizonte não. Os do grupo conheceram já através da internet. Antigamente era só isso, cartaz em locais que eram autorizados para fixar, fixei muitos. Lá em João Pessoa eu brincava que tinha um bairro lá que eu ia me lançar vereadora e ia ser eleita só para aquele bairro. E todo mundo me conhecia. E depois, quando entrou a internet, eu falei, gente, que maneira mais fácil de chegar a mais gente. Esse eu até queria te perguntar assim, sobre... eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa, algum estudo e me orientar em relação à filosofia, mas eu resistia de ir para uma faculdade de filosofia. Uma intuição interna, talvez, não sei. E a diferença entre a filosofia que Nova Acrópole propõe, ou seja, no método ou no conteúdo, em relação à filosofia das academias, das universidades, enfim. Não sei se você sabe, mas na própria Grécia, pós-Sócrates, Platão, havia 3, 4, 5 escolas, cada uma fazendo filosofia do seu jeito. Que eu saiba, Platão não deixou um testamento dizendo como que podia fazer filosofia no futuro. Então a academia tem uma forma, não tenho nada contra. Aliás, somos muito amigos de professores, né, que gostam do nosso trabalho, professores universitários aqui em Brasília e em outras cidades. Mas a filosofia acadêmica, ela é um estudo da vida dos pensadores e das suas ideias, mas sem essa preocupação de aplicação prática na vida da pessoa. Ou seja, eu tenho um problema de convivência, eu tenho um problema de autocontrole. Para que a filosofia serve? Imagina você dentro de uma sala de uma universidade perguntando uma coisa dessa. Ele vai te mandar procurar um psicólogo, porque aquilo não é ali. Então a filosofia, da maneira como nós fazemos, é uma preocupação de não nós irmos a história dos filósofos ou das ideias deles, mas trazer a filosofia para dentro da nossa vida e ver em todos esses buracos que eu não estou conseguindo preencher o que a filosofia poderia me ajudar. Então pode acontecer, principalmente no primeiro nível do nosso curso, que o aluno tem um conhecimento de várias escolas, nenhuma inteira, mas de um ou outro pensador, de um ou outro pensamento que vai encaixando em determinadas necessidades básicas que a gente presume que tem uma pessoa que acabou de chegar. Que são 3 linhas, né? As matérias do primeiro nível é ética, não preciso nem explicar, né? Necessidade ética, necessidade básica de desenvolver a própria natureza humana que está aí dentro. Sociopolítica, que é convivência em sociedade, porque política nada mais é do que polis, a arte da vida na polis, ou seja, viver com o outro. E filosofia da história, para que a gente tenha uma postura que para o filósofo da nossa linha é muito importante, que é aprender com a tua própria história, entender que a história é simbólica, não só a tua, mas a história universal da humanidade, ela é simbólica. Ela está querendo dizer que você precisou passar ali para viver uma experiência, que nada é por acaso. E a tua pessoal também deve ser assim. Você passou pelos pontos de experiência que precisava viver. Então para e reflete. Ao invés de ficar negando o passado, quando você nega, gera um trauma. Quando você integra, se torna uma oportunidade. Pode acontecer de uma experiência dura. Quando você integra e aprende tudo o que ela teve para te ensinar, por muito dolorosa que tenha sido, você olha para trás e diz: pelo que eu cresci, não foi caro. Foi um bom preço. Eu pagaria até mais. Então essa é a diferença entre traumatizar-se com uma experiência e integrar a experiência. Isso é uma análise simbólica da própria história, individual e coletiva. Então no primeiro nível a gente tem essas 3 disciplinas. Não ensinamos no primeiro nível nada de história da filosofia. Isso vem mais para frente, aí não. Então pega, com certeza, não precisa ser nenhum profeta para saber que os seres humanos estão com problema em ética, sociopolítica e que aprender da sua própria vida. Você acha que precisa adivinhar isso? É uma possibilidade de acerto muito grande. Né? E geralmente é assim, as pessoas encontram um menu de ideias que depois vão sendo desenvolvidas nos outros níveis, que mostram como é que alguém já pensou sobre aquele problema dele. E como alguém já sugeriu soluções. Ô Lúcia, conta pra gente então um pouquinho a respeito do curso, né? Tem um curso de filosofia à moda clássica, né? A maneira clássica. A maneira clássica. Tem um curso que são 4 meses, né? É um pouquinho mais, cerca de 5 meses. 5 meses, e depois tem os outros cursos. Como que é a estrutura? Os outros cursos têm também uma programação, a pessoa entra em qualquer momento
e segue a partir dali, ou ela tem que esperar as turmas se abrirem? Conta um pouquinho do curso básico, que a gente já pode até fazer a divulgação, que eu acho que vale a pena demais. Eu indiquei para todos os meus amigos, que eu acho que é sensacional realmente o curso. E infelizmente eu não pude, por conta do dia que é feito o prosseguimento, eu não pude dar continuidade naquele momento e seguir adiante, mas pretendo retomar lá em Belo Horizonte a continuidade desse curso básico. Fala um pouquinho dele e do que espera o aluno ou o filósofo iniciante depois desse curso básico. Bom, se você entrar no nosso site, eu falei do internacional, nós temos um site nacional que é o www.acropole.org.br. Qualquer filial que você entre lá, você vai ver matrículas abertas. Matrículas abertas para quê? Para aquilo que nós chamamos de primeiro nível do curso de filosofia. O curso ele tem 7 níveis e o sistema é sempre o mesmo. É uma aula por semana de 2 horas. Você vai dizer, nossa, mas é tão pouco. Não é pouco. O que a gente dá não é pouco. Você precisa assimilar aquilo. Lembra daquela máxima filosófica que diz que o homem não vive daquilo que ele come, vive daquilo que ele assimila. Me recordo muito de um musicista que eu amo, sou realmente fã-clube dele, que é o Nelson Freire. Ele diz que quando ele é pequeno e vai para o Rio de Janeiro estudar piano junto com os pais, a sua professora disse para ele que ele queria estudar o dia inteiro, a família queria que ele estudasse o dia inteiro. A professora disse, olha, você vai estudar 2 horas por dia piano. O resto do dia você vai viver para ter o que expressar através da música. Eu acho isso tão interessante, porque você vai ter uma semana para ter o que colocar dentro dessas explicações que você recebeu na filosofia. Se você estiver atento, vai voltar com aquela aulinha que te foi dada, preenchida com uma montoeira de situações práticas. Uma semana para assimilar isso. Então sempre é uma aula por semana. Todo mês a gente abre num dia diferente. Então se abriu na terça vai ser sempre às terças. Se abriu na quinta vai ser sempre às quintas. São 2 horas de aula. E essas 2 horas de aula é aberto para debates. As turmas não são grandes, não podem ser. Você não imagina que ia ter mais de 10 alunos querendo explicação de tudo dentro de uma sala. Simplesmente a matéria não anda. Isso levaria 1 ano para terminar. Então as turmas giram em torno de 10 alunos. E aí a participação é muito importante, a reflexão, a discussão. A gente recebe uma formação bem puxada para professores. E uma das coisas que ensinam para a gente é a aula começa na hora que o aluno pergunta. Aí começa a ficar animado. Tá? Porque você pode começar a agregar experiências tuas, mostrar como é que ele pode agregar as dele. Isso é sensacional, um momento melhor da aula. Bom, o curso de filosofia, Nova Acrópole, a nível internacional, ela é voluntária. Eu nunca recebi nenhum centavo do que eu faço há 30 anos dentro da escola. Aí você vai me dizer, então por que vocês cobram uma taxa mensal? Cobramos mesmo, em torno de R$100. No Brasil muito inteiro, acessível. No mundo inteiro. A gente cobra uma taxa de R$100 porque a maior parte das nossas sedes são alugadas e o aluguel não é voluntário, o proprietário não é voluntário, a luz não é voluntária, nem a água, IPTU, ou seja, sem essa taxa não sobrevivemos, porque não existe de fato transferência de recursos, porque escola nenhuma de Nova Acrópole tem recursos para transferir. Então não existe transferência de recursos, não existe nada, é desse dinheiro que a gente vive e vai crescendo à medida que esse dinheiro permite. Esse trabalho social que nós fazemos, por exemplo, é todo ele com professores voluntários. Nós não temos recursos. Então, você pagando essa taxa, você tem acesso, além disso, à biblioteca da escola, às atividades da escola, às festividades e tudo mais, porque a gente está sempre trazendo cultura para dentro da escola, é parte da nossa formação. Tem acesso a fazer um trabalho voluntário, se quiser. E isso são 7 níveis, não são de duração igual. E a pessoa que chegou, ela tem que esperar abrir, por exemplo, no segundo nível, ela tem que esperar começar de novo aquele... Não sempre abre. Cada turma que termina o primeiro nível, imediatamente abrimos o segundo. Não precisamos de um número muito grande. É claro que há desistências de pessoas ao longo do primeiro nível, a gente junta 2 turmas que são mais ou menos próximas, porque todo mês tem uma abertura de turma. Então a distância de uma para outra é 1 mês. Então a gente vai juntando e imediatamente começa o segundo nível, sempre. Porque a gente não tem muito problema se tiver uma turma com 3 ou 4 alunos. Viu? Nosso diretor nacional, o professor Luiz Carlos Marques, veio de uma turma onde ele era o único aluno. Então isso pra gente é muito relativo. Um ser humano é um mistério. Muita coisa pode estar dentro de um ser humano.
E essas aulas são presenciais? Há algumas aulas virtuais, assim? Não, do curso de filosofia não. O curso de filosofia é muito interessante porque se eu pego um grupo, digamos, vocês 3, vocês 5, a maneira como eu vou interagir com vocês não é igual a de outro grupo. Porque vocês respondem. Vocês sabem que oratória não é monólogo, é diálogo? Vocês respondem. E eu fico sentindo, e aí ela não entendeu bem. Deixa eu voltar por lá de um outro jeito. Ou a pessoa faz assim, opa, bati num ponto que ela não aceita bem. Deixa eu contornar por outro lado. E, enfim, nenhuma aula é igual a outra, ainda que seja a mesma matéria. Vou dar Bhagavad Gita. Bhagavad Gita eu já dei de tudo quanto é jeito, você pode imaginar. Mas sabe o que é dar Bhagavad Gita para garoto de 13 anos? A gente dá filosofia a partir de 4 anos de idade, né? Minha filha sempre brinca comigo porque eu tenho 30 anos de Nova Acrópole e ela tem 25 de idade. Ela diz, eu tenho 21 anos de Nova Acrópole. Daqui a pouco eu te pego. E pega mesmo. Também? Sim, muito. Está em Manaus, atua na escola de lá. Então, aliás, a escritura de um livro que eu acho maravilhoso, porque ela pegou toda a matéria desse primeiro nível de filosofia e transformou em contos infantis. Histórias para despertar. É um livro maravilhoso. Estou com um livro lá, ainda não tive a oportunidade de ler, mas já ganhei um exemplar. Gente, a gente já conseguiu. Adultos leem e gostam. Muita gente entrou na escola por conta daquele livro. A gente usa para ensino de criança e às vezes até adolescente. Gente, vamos dar só uma pausa aqui para a gente ver as duas amigas que chegaram, as maravilhas da internet, que a gente faz amigos, né? Em lugares distantes, só vai conhecer. Volta depois de um tempo. Incrível estar aqui conhecer. Bom, meu nome é Letícia, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu conheci o Nova Acrópole através de um amigo, que foi aluno lá. Ele começou a falar sobre filosofia pra mim, sobre Nova Acrópole, e eles falaram, gente, o que é isso? É uma organização secreta? Será que também dá pra fazer parte disso? E daí ele me explicou como é que era a escola, e eu fui atrás, eu vi o banner de início de curso, e falei, nossa, vou lá ver como é que é. E daí eu fui nesse primeiro dia, e eu me apaixonei pela escola. Assim, achei incrível. Tudo que tinha lá, um magnetismo muito grande, muito bom, uma energia do ambiente, as pessoas muito acolhedoras. O Vitor, a Michelle me receberam muito bem, assim como os alunos. Então, foi uma experiência incrível, né? Assim, um engrandecimento muito de grande valor para mim. Você fez só o primeiro módulo? Só o primeiro módulo. Uhum. Fiquei quase um ano lá, nesse primeiro módulo. Nossa, que primeiro módulo longo. Ficou longo. Eu acho que eu entrei em abril e fiquei até final do ano. Porque sempre entravam novas pessoas e saía, e a gente foi levando assim. Quando uma escola está começando, às vezes tem isso, porque você tem que dar um jeito de formar uma turma, né? E lá é bem pequenininho, bem menor do que aqui, mas é muito bom, muito bacana mesmo. E você? Eu sou a Lucilene, moro aqui em Brasília e assim, eu sou criadora de conteúdo daquela página Amigos de Pietro Baldi. E aí eu pesquisando sobre hernias de trimestício, eu cheguei no seu vídeo e aí eu fiquei muito encantada com a sua forma de explicar, fiquei muito encantada. Aí eu coloquei na página, já falei com o Rafael e olha, eu também já encontrei, então foi uma preciosidade encontrar seu trabalho na internet, assim. Aí quando ele falou que ia gravar um podcast com a senhora, eu pensei, não, tem que ir lá conhecer. Tá bom? Ô, Lúcia, é interessante essa, assim, talvez das maiores motivações da nossa aproximação também no Nova Acrópole, depois do nosso interesse pela filosofia e pelo desenvolvimento, né, espiritual e mental, cognitivo, tudo que a filosofia permite pra gente, é da gente ter a oportunidade de ouvir filósofos mais experientes, pessoas que buscam há mais tempo, o que elas acham que há de conexão, de valor na obra desse filósofo que a gente começou a estudar, que é o Pietro Baldi. Então fica o convite para você, mais uma vez, da gente ter muito prazer, não só de você, mas outros que se interessarem pela obra, de nos orientarem, falarem, né, os aspectos positivos ou não do pensamento dele, onde que soma, onde que não soma, enfim. Porque a gente também está buscando, independente de quem seja, né, Rafa?
buscando conhecer um pouco mais do pensamento dos demais filósofos para confrontar também com o pensamento de Ubaldi, alguns de nós com as obras, né, de Kardec, com as obras espíritas. Muitos de nós teve algum contato, né, com o espiritismo também. E eu vi que no curso básico da Nova Acrópole a gente tem um pouco da filosofia, dos conhecimentos da teosofia, né? Como que é essa relação entre filosofia, eu vou chamar de espiritualidade para não falar sobre religião institucionalizada, né? Fala um pouco para a gente desse equilíbrio, né, entre filosofia e religião, nessa busca do homem por se conhecer, por conhecer a verdade. O que me parece, essa é uma questão, nossa, olha, tudo que vocês me perguntam, já recebi 100 perguntas pelo YouTube e Facebook, assemelhadas. Essa aí é uma das mais, porque nesse momento eu estou fazendo a leitura do Dhammapada, que é o livro sagrado budista. Já tive umas 50 pessoas perguntando se eu sou budista. Aí eu escrevo lá, eu não sou budista, eu sou filósofa, estou estudando a filosofia budista. Daqui a pouco, a professora é budista. Não, gente, eu não sou budista. Então é a questão da religiosidade versus a espiritualidade. Religiosidade, bom, não preciso explicar. É a ligação a um grupo A ou B ou C, acreditando na ida para uma condição melhor, mais espiritual, através do mestre X, Y, Z. E muitas vezes, com o passar do tempo, isso vai perdendo um pouco o colorido e vai ficando um pouco dogmatizado, né? Não quero generalizar nem dizer quem não é assim, mas a gente sabe que às vezes acontece. Agora, a espiritualidade eu chamo como se fosse uma intuição da unidade que ainda não se vê. Mas é exatamente isso, é uma intuição da unidade. O espiritualista é um cara que parece que isso aqui é uma coisa só. Mas ele não está vendo ainda, mas ele está quase que intuindo. Um dia verá, exatamente porque já começou a perceber a coisa. Então ele começa a trazer atributos da unidade para esse momento. Começa a sentir, colocar-se no lugar da flor, colocar-se no lugar do outro, colocar-se no lugar da natureza. Sobretudo, colocar-se no lugar do outro. Que pode parecer para vocês, por quê? O ser humano não é melhor. Não é melhor, mas é o mais difícil que tem. É muito difícil que você tenha conflito com a flor do seu jardim, ou com uma pedra, ou com uma planta, ou mesmo com um cachorrinho, às vezes dá algum conflito, mas muito pequeno. Agora os seres humanos são barra, fala sério. É uma coisa complexa, você não consegue conviver com eles nem sem eles. Como que faz isso? Então a unidade, ela tem o seu ponto mais crítico, segundo o que me parece, na fraternidade humana. É muito complicado você ver o outro como uma coisa polifacetada e ver que aquilo que ele está te apresentando é só um ângulo. Se você se alia a outro, é como se a pessoa na tua frente estivesse dividida. E você ajuda ela a combater isso aqui. Começa a se aliar a outros ângulos da pessoa. Por exemplo, você conhece alguém e essa pessoa você sabe que é bondosa e generosa. Mas um dia você pega essa pessoa estourada na rua, com um humor assim na sola do pé. E ela vai falando, vai despejando aquelas coisas alteradas e você se comunica com ela como se fosse aquela pessoa bondosa e generosa que você conhece. E esse barulho fosse uma terceira pessoa dando pitaco na conversa. Você ignora esse terceiro. Você fortalece essa identidade que existe dentro dela para lutar contra isso. Ela se sente como que dividida ao meio. Então, no fundo, o espiritualista ele é um aliado de encontrar o que cada um tem de melhor e trazer à tona. Porque, no fundo, ele sabe que se ele mergulhar na essência de todas as coisas, ele vai achar o encaixe, onde aquela peça encaixa com ele. É a recuperação da unidade na multiplicidade. É um pedaço de Deus que está ali. Busca então da verdadeira espiritualidade do filósofo então são muito próximas. Olha, a filosofia vai trabalhar com a ideia de buscar desenvolver em você um pensamento lógico, saber discernir o que é correto e o que não é, um amor à verdade muito grande que te permita superar todos os obstáculos, todas as derrotas. Nós poderíamos dizer que a filosofia é uma ferramenta da espiritualidade.
ela já te dá critérios, ela te dá ferramentas. Por isso que não dá, se a pessoa não tem, não sente cheiro de espiritualidade, é difícil quem sabe o que fazer com a filosofia. Ela se torna uma especulação chata dessa. Né? Se você quer chegar lá, e eu te dou um mapa para ir até lá, esse mapa fica interessante. Mas se você não quer ir para lá, o que fazer com esse mapa? Então eu fico decorando nomes e vias e isso aqui, mas não quero chegar lá. Eu quero só um tipo de exercício intelectual, isso. De desafio, e que se esquece. vaidade de quem... Acaba sendo uma ferramenta, não digo em todos os casos, mas muitas vezes o intelectualismo se torna uma ferramenta de projeção do próprio pequeno eu. Imagine você que você queira dizer a verdade para as pessoas. E as pessoas não estejam dispostas a ouvir isso. Então imagine, quando você se coloca diante de uma pessoa, de várias pessoas, de um público, não estou falando de nomes, estou te dando uma ideia genérica, e você quer dar a verdade para essas pessoas, aquilo que você considera mais próximo da verdade, aquilo que te ajudou a crescer, aquilo que você já verificou no caminho, tudo isso custou caro para você chegar até ali. Não foi fácil, muitas vezes não foi agradável. Se você passa exatamente do jeito que é, você não vai ter muitos admiradores. E aí você coloca uma questão que eu acho delicada. Quando a pessoa escolhe ser sincero ou ser popular. Porque se ser popular é mais importante do que ser sincero, começa a haver uma máscara que adoça um pouco as coisas, de acordo com o gosto do freguês. E fica assim, você espera uma definição, e aí? Vai aqui, uma ideia bonita para lá, uma coisa para cá, mas cadê? O que eu faço com a minha vida, afinal? É um negócio um pouco inconsistente quando a popularidade é tão importante assim. Talvez seja um recurso positivo para as massas, no sentido de dar alguma direção para o futuro, mas o caminho real ele é bem mais estreito e mais... E é difícil de ser popular. Né? É difícil de ser popular. Então eu acho que é bom sim, porque as pessoas não exercitam muito a arte de pensar corretamente, que é a lógica. Pelo menos isso começa a usar, ver como é que se constrói um julgamento adequado, como é que se constrói uma boa dose de silogismos clássicos, como você concatena a premissa com conclusão de maneira acertada. Ou seja, a arte de pensar. Não sei se vocês sabem, mas a lógica é muito semelhante à matemática, em muitos aspectos. Recentemente eu descobri que o meu antigo professor de lógica, que era uma pessoa maravilhosa, Nelson Gonçalves Gomes, ainda está vivo. E tão lúcido como sempre foi. Eu fico imaginando que lógica deve ser um bom antídoto contra envelhecimento. Então a lógica é muito boa. Se uma pessoa raciocina bem, concatena bem o pensamento, isso já é um ensinamento muito útil. Agora, eu também não veria outra forma de você chegar a ser ouvido pelas pessoas se não disser um pouco o que elas querem ouvir. É uma barreira, você ultrapassa, você chega àquele grupinho que gosta, que está interessado, que tem um certo germen de filosofia, que está grávido de filosofia, como dizia Fernandes. Você chega, quando passa daí, eu já sinto isso. No meu tamanhozinho de nada, eu já sinto isso, as pessoas. Mas você não se posiciona, qual é seu partido? Vai votar em quem? Meu caro amigo, tem dó. Estou falando do sentido da vida e da morte, você me vem com partido. Isso não é relevante, não é mesmo. Não é relevante. Para mim, não é isso que eu quero passar para as pessoas. E aqui no Brasil, Lúcia, como é que você vê assim, os filósofos que não são conhecidos? Tem pessoas sábias na atualidade? Pessoas que já despertaram em você ou em outros o interesse de visitar, de conhecer, de saber mais, de ter contato com aquela pessoa. No Brasil, todo mundo hoje, a gente tem essas pessoas, porque a gente fala dos filósofos da antiguidade, né? Por exemplo, Platão indo até a escola pitagórica. O pessoal atravessava o mundo para ir até um sábio. Como que você vê isso hoje? Assim? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, eu estava vendo um podcast chamado Filosofia Pop. É bem interessante, parece que são jovens comentando sobre filosofia, é bem interessante para esse podcast. E um dos convidados certa vez falou que o Brasil não é muito inclinado a pensar sobre a sua própria realidade, digamos assim, localizar a filosofia e colocá-la a serviço da transformação social da nossa própria realidade. Né? E a gente fica, às vezes, submetido a analisar a filosofia
que acontece fora das nossas fronteiras. Como que você enxerga isso? Bom, duas questões. Eu quero primeiro responder a segunda, começar pelo fim. Primeiro, dizer que as pessoas no Brasil não são muito inclinadas a escolher esse tipo de reflexão. Você primeiro precisava oferecer para elas. Depois ver se elas inclinam ou não inclinam. Porque nós percebemos que isso, em geral, não está dentro do menu de opções. E se não está, como escolher? Ninguém genial, predestinado, que eu nem sei se eu acredito nisso, para falar a verdade. Tá? Porque eu vejo que algumas pessoas tiveram oportunidade disso ser oferecido, e outras não. Você é meio Steve Jobs, né? Que ele falava assim, que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. Né? Isso vale também. Lógico. Imagine você quando chegou o chocolate na Europa. Eu gosto de imaginar, porque eu gosto mais de chocolate. E pensando que aqueles europeus, o negócio trazido da América pré-colombiana, eles consideravam tudo índio, subdesenvolvido, aqueles europeus petulantes. Oferece aquele negócio da ECA. Depois que provaram, acabou com o mundo, subverteu os regimes alimentares dos continentes todos, não é assim? Prova para você ver. Agora, isso foi oferecido muito poucas vezes. O que eu me recordo é que as minhas filhas, elas faziam filosofia na Nova Acrópole com 4 anos e meio, 5 anos, e faziam filosofia no colégio depois, quando eles entraram no ensino fundamental, depois de Nova Acrópole, começaram a fazer filosofia. E não gostavam. Era um acúmulo de dados, achavam chato, não gostavam daquilo. Eu ficava, mas minhas filhas, como é que vocês não gostam de filosofia? Não, mas não tem nada a ver com o que a gente estuda aqui, é chato. Então você diz, mas nós oferecemos. Como ofereceram? Como foi feita essa oferta? Porque a gente tem garotada lá de 4 anos que adora. Aliás, é a coisa mais engraçada do mundo. A gente já tem uns 2 alunos que foram convidados para ir para Nova Acrópole por criancinhas pequenininhas. Tem um deles que disse que estava numa fila, na frente tinha uma mãe com a criança, e a criança começou a falar para ele se ele sabia do mito da caverna de Platão. Ele ficou tão perplexo de um menino de 7 anos estar ensinando o mito da caverna de Platão para ele. E diz que ensinou direitinho. Foi para a escola por causa disso, imagina. Tá? Então esse negócio de não ser inclinado, eu acho muito duvidoso. Outra coisa que você me perguntou, sim, há pessoas no mundo que são sensacionais. Quer dizer, sensacionais me tomando como referencial. Não perfeitos, porque perfeito ninguém é. Mas me tomando como referencial tem gente muito boa por aí. Agora, se você me pergunta, eu gostaria de sair correndo atrás deles, ir lá e conhecê-los, aí eu vou pensar 2 vezes, né? E vou te dar um exemplo para te explicar o porquê. Steve Jobs, numa ocasião, disse que trocaria toda a sua fama, toda a sua fortuna por 1 hora na companhia de Sócrates. Você conhece essa história, né? Tá bom. Imagine você que eu estude informática há 2 meses. Conheço o básico de estrutura, sei lá, de jogos, umas coisinhas bem básicas. Eu digo para você, o maior sonho da minha vida é ter 1 hora na companhia de Steve Jobs. Será que ele me aceitaria? Ele ia virar para mim e dizer, minha filha, sabe aquele cursinho de computação que tem ali na beira da esquina, em cima da panificadora? Vai lá, fica ali uns 10 anos, trabalha com isso, vai lá, vai cá, depois você vem aqui, que eu vejo o que dá para fazer com você. A natureza não dá saltos, né? Agora imagine você, o Steve Jobs provavelmente, porque nos Estados Unidos tem um monte de Nova Acrópole, tem uma escolinha na esquina dele. Não, mas eu quero Sócrates. E se chegasse a presença de Sócrates, será que eu ia ouvir a mesma coisa? Percebe? Então eu tenho uma pessoa que me orienta dentro da filosofia, que é o nosso diretor nacional, o professor Luiz Carlos Marques, que se ele fosse um pouquinho melhor do que ele é, já não daria para mim, não alcançava. É importante ter essa relação. Assim, nas tradições orientais tem a figura do guru. Sem querer fazer essa analogia, porque guru na verdade significa só professor, né? Assim, instrutor de alguma maneira. Mas é importante ter alguém que nos oriente nesse processo filosófico. A gente está na companhia de alguém mais experiente, que vai nos acompanhar, que vai orientar, observar os processos nossos de busca e nos ajudar. Com certeza é importante. É importante. Você percebe que, bom, a gente poderia ter aprendido a ler e escrever sozinho, mas olha a dificuldade que seria. A gente poderia ter aprendido matemática, as 4 operações sozinho, sem ninguém ensinar, nem pai, nem ninguém. Mas olha, não seria tão fácil. Então, na verdade, um professor, para aquele que quer aprender, isso é importante, um professor te faz ganhar grande tempo, porque você confia nele, que aceita partir do conhecimento dele. Então, se eu estou, por exemplo, falando contigo aqui sobre filosofia,
Não pense você que eu estou falando da filosofia que eu experienciei nos meus 54 anos, porque não vivi quase nada. Mas por trás de mim existe a do meu professor. Por trás dele existe a do fundador de Nova Acrópole no Brasil. Por trás dele vai até Platão, vai até Sócrates. Então você está diante de uma situação armada até os dentes. Tem 50 gerações atrás de você que transmitem esse conhecimento gratuitamente, porque quem sabe gosta de transmitir. Te passam isso e você pode partir de onde eles pararam, né? Retomar o caminho. Então é fundamental. Inclusive por um outro detalhe que eu acho esse mais forte e convincente ainda. O livro da Mapada, que é a tradição budista, ele diz: mais forte do que quem vence a 1000 homens em batalha é quem vence a si mesmo. Sabe por que a batalha interna é tão difícil? Imagina que no meio de você existe a tua verdadeira identidade, o teu verdadeiro eu. E em volta tem milhões de pitacos, de opiniões, de influências, de manias, um universo de coisa dentro de você. E você está ali no meio. Tanto que a palavra inteligência vem de inteligere, escolher dentre. E a máxima inteligência é identidade, é escolher quem você é no meio daquelas coisas todas. Tá? Então, se num determinado momento uma pessoa, todas essas figuras têm vozes, essa aqui está falando A. Se uma pessoa fora está falando A, você tem condições de procurar dentro de você onde está A e achar mais rapidamente. Tanto que daqui a pouco não precisa mais dessa pessoa falando A, você já encontrou A dentro de você. Talvez precise avançar um pouco mais para que alguém diga algo mais profundo. Mas facilita muito o processo de discernimento quando você tem alguém que vai no mesmo caminho e está um passo adiante. Agora, um passo, 10 você já não ouve a voz dele. E está no momento de você encontrar M, está no momento de encontrar A. Então, o que eu sou? Um aprendiz de filósofo, mas com isso eu já ajudei um bom bocadinho de gente. E quais são os maiores desafios, Lúcia, assim, da Nova Acrópole como instituição? Porque quando começa a reunir pessoas, para você multiplicar o trabalho, para manter a unidade do discurso, do ensino, da estrutura, para enfrentar as dificuldades do relacionamento no sentido político, do trabalho, quais são os principais desafios e como que vocês enfrentam esses desafios como instituição? Olha, desafios a gente tem todos. Toda vez que se junta um punhado de gente, daqui a pouco você vai ter problema, né? Isso é universal. Mas se a gente for pensar em termos macro, um desafio que eu acho mais complicado é quando eu falo estudo na Nova Acrópole. Vem 50 possibilidades na cabeça de uma pessoa. Pode ser uma seita, pode ser um partido político, pode fazer lavagem cerebral, pode ser uma religião, pode ser não sei o quê. Porque não existe no menu de opções das pessoas filosofia. Essa aqui é a verdade. Filosofia é o quê? Você imaginar que a pessoa vai sentar, vai estudar e vai praticar aquelas coisas, vai vir, vai conversar, vai esclarecer dúvida e vai ver a vida de uma maneira diferente porque entendeu a República de Platão e vai aprender, e que esse conhecimento foi feito para isso, é uma herança nossa, que Confúcio não ficou falando lá à toa. Ele falou para alguém ouvir e vivenciar aquelas coisas, que isso é herança nossa, é legítimo, é nosso. Você pode pegar o conhecimento e pumba, colocar na sua vida. E ele dá resultados, testa. Se não deu certo, tenta outra coisa, ninguém está te obrigando a nada. Então essa é uma opção muito difícil, inclusive porque o processo da Nova Acrópole é desconcertante para a sociedade atual. Porque hoje você atrai alguém para qualquer grupo, para qualquer atividade, através de uma dualidade, que é a dualidade da consciência animal, medo e desejo. Vem para cá que você vai alcançar a sabedoria. Se você não vier, vai ficar no fundo do abismo da ignorância. Aí o cidadão vem, a gente lhe diz: o que eu vou ganhar se ficar aqui? Nada. Você que vai conquistar lá fora, a partir do que a gente te dá. E o que vai acontecer comigo se eu não ficar? Também nada. Não tem medo, não tem desejo, não tem manipulação, ninguém dá balinha, ninguém castiga, não tem nada. Você fica porque tem uma necessidade de crescer. Se não tem, é melhor não ficar, porque vai ficar frustrado. Tá? Então é uma opção muito difícil de entender. Os processos... Isso é um fator de proteção grande para diminuir uma grande parte dos problemas, né? Uhum. Só porque se não há nenhum tipo de presente prometido, só ficam realmente aqueles que querem ficar. E é uma coisa curiosa, eu já tive pessoas, porque quando a gente está fazendo uma escola, que a gente começa, Guilherme, é a coisa mais engraçada do mundo. Imagina que eu despenque daqui para qualquer cidade do interior do Brasil e vou fazer Nova Acrópole. Eu sou a professora, eu sou a faxineira, eu sou a recepcionista, eu sou tudo.
Eu tive muito já em recepção na minha vida, vocês não fazem ideia. Aí o aluno chega e pergunta, olha, é uma seita? É uma religião? É não sei o quê? Até você explicar que aqueles elementos todos não são importantes, mas não são a filosofia. A filosofia é que te dá critério para escolher dentro desses elementos importantes qual é melhor, qual é pior. E a gente ganha dinheiro com isso? Não ganha, muito pelo contrário. Eu estou mais pobre do que eu era 30 anos atrás. Você ganha fama só se for de doido, porque filósofo hoje em dia você tem fama de doido. Não ganha nada, por que eu vou ficar? Porque você necessita de conhecer da sabedoria, senão não fica. Não fica, porque vai ficar frustrado. É difícil, viu? O pessoal em geral não fica. Nova Acrópole já teve experiência de pessoas bem intencionadas que foram para outras cidades, abriram escolas e no meio do percurso teve, digamos assim, algum atrito de filosofia, de trabalho mesmo, né? E houveram problemas nesse sentido? Vocês tiveram experiências assim ou sempre fluiu bem com essa estrutura que vocês têm? Olha, o processo da Nova Acrópole, nesse sentido, eu acho um pouco atípico. Porque como a gente não oferece nada, não tem nenhum tipo de manipulação, não espera que algum dia vai acontecer algo mais do que você participar das nossas atividades, fazer nossas aulas, não tem nada. Então não provoca grandes paixões, mas também não provoca grandes ódios. Aquelas dissidências barulhentas. Em geral é assim, as polaridades são assim. Não provoca muita paixão, quando desanda vai provocar muito ódio. Não tem fanatismo, não tem dogmatismo. A pessoa pode estar lá dentro, ser de qualquer religião que ela queira, pode fazer o que ela quiser. É muito livre. Então acontece sim das pessoas se desinteressarem. Está fazendo uma filial lá não sei onde. Aí completou 40 anos, a mãe disse que ele está velho, até hoje não ganhou dinheiro, não comprou uma casa, não teve um filho, não escreveu um livro. Então ele começou a achar que a filosofia é inútil, larga, isso acontece. Aí a gente fica tendo que ver quem é que manda para lá, porque às vezes a escola já com alunos, isso acontece. Agora eu odeio, Nova Acrópole, eu vou destruir, é difícil. Isso é o bom de não provocar paixão, você também não provoca ódio. É uma coisa bem fluida, nesse sentido é um processo mais fácil. Essa aproximação com a Nova Acrópole é devido à nossa grande audácia de começar um portal de filosofia e espiritualidade sem grandes experiências em filosofia, né? E aí a gente, nesse sentido de diversificar o conteúdo do portal, a gente começou com as pesquisas sobre Pietro Baldi. A gente tem tentado incluir muitas ideias de Yogananda, Leon Denis, vários outros virão, certamente os filósofos mais conhecidos também, e uma grande oportunidade de nós fazermos isso surgiu com a ideia de fazermos uma parceria com a Nova Acrópole semelhante à que foi feita com o Instituto IBS e Maurício Crispim, que coincidentemente é também de Brasília e Goiânia. E o IBS nós estamos transformando em podcast os cursos do IBS, chama IBScast, e transformando esses cursos em áudio, a gente facilita para as pessoas que às vezes estão dirigindo, por exemplo, estão arrumando a casa e não vão ficar vendo o vídeo, né? A gente recomenda que assista o vídeo, naturalmente, mas o áudio certamente compõe, né, o aspecto mais relevante é o que se ouve lá, né, as ideias. E aí a gente lançou a ideia, o pessoal conheceu, a gente falou da Nova Acrópole, alguns não conheciam, e aí trocamos uma ideia, falando, quem sabe a gente não consegue transformar algumas das aulas em podcasts. E a gente queria te agradecer muito, Lúcia, porque você foi muito aberta, não teve aquela burocracia das instituições, o receio de compartilhar o conteúdo, e isso é maravilhoso, porque a verdade ela tem que estar, né, assim, a busca da sabedoria, os estudos, estando disponíveis, é fantástico, e a gente espera que o pessoal do portal faça uso desses podcasts, e a gente queria falar um pouquinho dos cursos que a gente elegeu para serem os primeiros a serem transformados em podcast. E se você puder falar um pouquinho de cada um, para os nossos ouvintes poderem conhecer, né? E depois procurar à medida que a gente for transformando em aulas de áudio. Eu quero registrar aqui também, Lúcia, que a partir do momento que a gente assistiu algumas aulas suas e dos outros professores de Nova Acrópole, isso virou bate-papo do dia a dia do nosso grupo lá no Portal Pensar, né? A gente fez até a gravação já de um em cima daquelas aulas
Herói de Faces e Joseph Campbell, né? Isso. E a gente começou a gravamos 2 podcasts que eu acredito que vão sair, às vezes até antes, talvez, desse que o pessoal está ouvindo. E aí a gente traz, né, também fazendo muitas reflexões, conectando com as coisas que o Baldi revela, né, nos seus livros. E é muito, muito interessante, né, Sam? Muito produtivo para a gente. Então nós pensamos aqui numa visão geral de alguns cursos. O primeiro, como superar os limites internos. O segundo, a arte de viver segundo Epiteto. O terceiro é o Profeta, do Gibran. O outro é Em Busca da Sabedoria. O Tao Te Ching, o Caibalion e o Herói de Mil Faces. O primeiro é como superar os limites internos. Acho que é que trata em resumo esse curso. Bom, eu tenho uma secretária que eu falo bastante dela nas palestras, que ela não é só secretária, ela é tudo, ela é filmadora, ela é tudo. Em vez de quando eu invento fazer uma série, ela me diz, esse título não vai dar ninguém, deixa eu colocar outro. Então ela criou esse título, Como Superar Seus Limites Internos, por uma vontade que eu tinha de fazer uma leitura comentada de um livro, que é A Guerra da Arte, de um escritor americano que ainda está vivo, chamado Steven Pressfield. Pressfield é um romancista histórico que tem obras lindas, Beger Vence, Os 300 de Esparta, ele tem obras muito bonitas. Mas particularmente esse livro é uma receita de como ele venceu as resistências internas e externas para poder fazer aquilo que ele se propunha na vida, para realizar a sua vocação, para dar o seu aporte ao mundo. Mas parece para poder descrever isso, além dele ser um escritor de uma simplicidade, profundidade soberba, que ele me explica a Bhagavad Gita de uma maneira que eu até copiei para dar aula para criança, porque ele é capaz de fazer aquilo que Leonardo da Vinci fazia. A simplicidade é o maior requinte. Ele realmente é requintado. E explica isso sem nenhum pudor de dar exemplos vexaminosos da vida dele, de todos os erros que ele cometeu, para poder chegar mais perto do leitor mesmo. Ele oferece com muita humildade, mas com muito brilhantismo, a experiência pessoal de uma vida inteira para chegar a produzir um livro, um roteiro de cinema, com sucesso. Como ele chegou a ser o que é hoje, que é um escritor de muita popularidade. Ainda hoje muito simples. Então eu considero A Guerra da Arte, até para poder contrabalançar um pouco isso que o pessoal diz, vocês só falam de livros antigos, é um livro atual, mas uma preciosidade que não deveria faltar na estante de ninguém. Muito bom. E a arte de viver segundo Epíteto? Existe um antigo livro de Epíteto, que é o Manual do Epíteto Filósofo. Epíteto foi um escravo romano, escravo. Tá? O seu amo era secretário de Nero. E ele teve uma vida muito conturbada, num determinado momento foi libertado, mas mesmo antes de ser libertado, já era filósofo. E de uma escola chamada estoicismo, que pregava exatamente a serenidade. O homem não deixar que nada que não dependa dele o abale. Que ele esteja totalmente pendente daquilo que depende dele, ou seja, do seu estado de espírito, da sua capacidade de resposta. Ele diz, 2 coisas acontecem idênticas com 2 pessoas, e um reage de uma forma e o outro de outra. Ou seja, o drama é mais a mistura dos acontecimentos com a tua forma de dar resposta à vida. Então nada é tão dramático quanto parece, depende de onde incide aquele fato. E vai explicar como é que o homem poderia aprender, tirar de dentro de si o potencial para dar resposta à vida de maneira digna, de maneira humana. Eu acho uma das coisas mais lindas, porque eu tenho o hábito de colecionar frases. Quem falou melhor sobre a justiça? Foi Platão. Quem falou melhor sobre a felicidade para mim foi Epíteto. Que diz que a felicidade é um verbo, que é o desempenho constante, contínuo e incansável de atos de valor. Felicidade é um verbo, atos de valor, um atrás do outro. Aí você pode olhar e dizer, eu fui feliz. Maravilha. E o Profeta de Gibran? Olha, antes de qualquer coisa, eu devo dizer que eu amo Gibran e sou fã dele de carteirinha. Conheço toda a obra, adoro.
Gibran é um poeta, ele escreve prosa poética, né, libanês, mas ele era de uma profundidade de compreensão. Ele, garoto, ele dizia que ia escrever um livro onde cada capítulo tratasse de um dos pontos importantes da vida. Ou seja, ele ainda adolescente previu o profeta. Ele já tinha esse esboço dentro de si. Ele faz um livro muito fininho, onde cada capítulo trata de forma soberba, maravilhosa, das coisas importantes da vida. Então é tudo que você possa imaginar. Família, amor, amigos, filhos, casas, habitações, alimentos, sobre o comer e o beber, vestimentas, tudo. Em tudo ele vê alguma arte que poderia permitir ao homem fazê-lo de maneira mais adequada, mais humana, mais digna, para que ele pudesse se aperfeiçoar através das coisas. E ele diz de uma maneira tão bela, só que essa beleza, porque ele era um poeta, às vezes faz com que o texto fique um pouco obscuro para a compreensão das pessoas que não têm muita paciência com poesia. E desde muito cedo eu imaginava, um dia eu vou explicar Gibran para as pessoas. Foi assim que eu peguei cada capítulo do profeta e fiz 26 palestras sobre o livro. Beleza, eu já fico aqui imaginando que vai ser fantástico, né? As pessoas poderem ter acesso a esse material. Engraçado que nós escolhemos 7 cursos, né? Então 7 cursos aí iniciais para... E eu fico imaginando assim, que a ideia do portal, sabe, Lúcia? E agora é mais característica de portal ainda, né? Ou seja, não é um ambiente final, é só uma passagem para as pessoas chegarem à Nova Acrópole, para as pessoas chegarem ao Instituto Ives e chegarem aos lugares, ao seu destino, ainda que seja igual você falou, né? Um pequeno momento para aprenderem sobre A, depois em outro lugar aprenderem sobre B. Bom, depois do profeta, o seguinte aqui seria em busca da sabedoria. Nilakanta Tsirihan foi um filósofo indiano do século passado, pertencia à Teosófica e a outros movimentos, foi presidente da Teosófica durante algum tempo, mas ele é muito impressionante porque ele tem esse espírito da filosofia do jeito que a gente gosta. Você não o vê em nenhum momento querendo que a pessoa vá para a Teosófica ou compre alguma coisa dele. Ele não tem outra intenção que não fazer com que as pessoas se tornem melhores. Esse, para mim, é um aprendizado, posso dizer que uma das bases da oratória que a gente usa em Nova Acrópole, que eu aprendi, é essa: falar para as pessoas só com a intenção de dar. Não quero que você matricule, que você venha para o meu curso, que você compre tal livro, não quero nada. Eu quero que você faça alguma coisa com isso, que seja útil para você. Enfim, mas o nível de delicadeza e profundidade com que ele trata dos temas, em busca da sabedoria, nesse sentido, é muito parecido com o profeta em termos de ordem. Cada capítulo trata de um aspecto da vida. Ele tem uma outra forma de falar, ele não é poeta, mas muito suave, muito delicado, mas muito incisivo. Acerca do egoísmo, do amor, dos relacionamentos. Então é quase que um tratado de vida, e pouco conhecido comparado aos outros, né? Tsirihan é das personalidades, eu acho, mais sábias dos 2 últimos séculos. Se eu pudesse elencar umas 10 pessoas nos 2 últimos séculos, com certeza ele estaria junto. Ou seja, de uma certa maneira, essa série foi um resgate e um prêmio também para as pessoas, um presente. Bom, depois da sequência a gente teria o Tao Te Ching. Sempre amei esse livro. E é engraçado que quando eu ganhei esse livro de presente, uma pessoa me deu porque ela tinha ganho e não tinha entendido nada. Toma isso aí e vê o que você faz com isso. E quando eu abri foi um deslumbramento, porque é tão sutil. Sabe como se fosse uma bailarina que toca o chão assim ligeiramente e sai voando, fazendo as suas piruetas? Tao Te Ching, você abre um capítulo, é meia dúzia de palavras. E ali ele está dizendo quem é você. Você é o eixo vazio no centro da roda. Tudo gira à tua volta, mas você é o vazio. Numa sala de 4 paredes, as 4 paredes têm utilidade, mas a essência é o vazio que está dentro. Isso é lindo. Então vai mostrando você se encontrar no meio de um monte de coisas e tem uma noção tão profunda de identidade espiritual do homem que, se você parar um pouco essa mente básica, calculista sua e ouvir o Tao Te Ching, você tem quase que uma experiência mística de perceber quem é você. Você não sabe explicar. Já teve um sonho que você percebeu alguma coisa muito bonita e depois não soube explicar?
É mais ou menos assim o Tao Te Ching. Ele te dá uma sensação de ter encontrado o caminho, mas você te pergunta como? Você não sabe explicar. Ele toca um ponto muito intuitivo do coração humano. É à toa que é um dos clássicos da história da humanidade, né? E a base do taoísmo conta-se que Lao Tse estava desistindo, estava indo embora em direção à Índia, montado num burro. E quando ele chega perto da fronteira, um guarda da fronteira diz: "O que o senhor faz? Onde é que o senhor está indo?" "Ah, eu ensinava a verdade." "Aí o senhor achou alguma verdade?" Talvez algumas." "Então o senhor não vai embora não. Desce aí, desce seu boi, fica hospedado naquela minha casinha ali, o senhor vai escrever essas verdades que o senhor achou. O senhor vai embora quando tiver passado para mim." Aí ele olhou aquele homem rude, descalço, com aquelas roupas farrapentas, estava interessado na verdade. Aí ele falou: "Ele merece um crédito." Desceu, apeou do seu boi e escreveu esses 81 aforismos, entregou para o guarda fronteiriço, subiu no boi dele e sumiu em direção à Índia, e ninguém mais teve notícia. Mas sabe o que é? Tem um ser humano interessado, eu não posso deixar de entregar. Hoje eu sempre comparo, quando eu penso na filosofia, eu penso que os sábios são Lao Tse, os filósofos são o guarda fronteiriço, tentando encontrar sabedoria por aí, mas descalços, remendados, sem muita coisa, mas sentindo o cheiro de sabedoria nas coisas e indo atrás. Maravilha. Depois a gente tem o Kybalion. Kybalion é um livro, eu tinha muito antes de conhecer Kybalion a experiência de ler manuscritos, Máximas de Ptah-hotep, os próprios livros dos mortos, que é complicadíssimo, difícil de entender, mas muita coisa relativa aos textos antigos do Egito. Tábua de Esmeralda, Minerva Mundi e o próprio Corpus Hermético. Quando eu conheci esse livrinho, que é de 1907, 1908, uma coisa assim, eu fiquei surpresa, realmente surpresa, porque, olha, deixa eu contar um segredinho para vocês, isso não espalham para ninguém aí na plataforma. Falar de Egito, hoje em dia, 9 entre 10 que falam coisas meio totalmente perdidas. Ninguém entende mais nada do Egito hoje em dia, isso que é verdade. Virou uma coisa supersticiosa, esquizotérica. É muito estranho. Esquizotérica. Então eu até evito de ler livros sobre Egito. Mas esse eu experimentei, porque foi recomendado. Eles têm muita maturidade para fazer aquela seleção, porque não existe escrito daquele jeitinho que eles puseram ali em lugar nenhum. Eles fizeram uma seleção de várias fontes, daquilo que eles consideraram como mais importante, e um comentário muito sensato. Não dá para a gente ignorar que a pessoa que escreveu aquilo sabia o que estava fazendo. Seja lá quem for, porque o livro é anônimo. Hoje é quem diga, foi fulano, foi nada, não tem prova nenhuma disso. É porque o pessoal bateu o martelo e quer colocar logo um nome nisso para acabar com essa história. Mas no fundo continua não tendo prova nenhuma. Então, você diz em relação a ser Hermes Trismegisto? Não digo em relação a ser Hermes Trismegisto, em relação à autoria do livro de 1908, que agora a última edição do Pensamento, inclusive, saiu com o nome lá, William Walker Atkinson. Pô, eu cheguei ao ponto, para vocês verem o que a curiosidade humana pode fazer, de ir atrás dos outros livros do William Walker Atkinson, porque ele tem vários, para ver se o estilo parecia. Ele tem até livros de como ganhar dinheiro. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então pode ser até que ele tenha participado, mas que tenha sido ele sozinho, acho muito pouco provável. Enfim, quem escreveu sabia o que estava fazendo e escrevia bem. E faz uma observação muito sintética e muito profunda. E não é brincadeira o que ele se propõe. Imagina você entender 7 leis que, se você percebê-las até o fundo que elas têm para ensinar, você entende toda a mecânica da vida. Que são 7 leis que irradiam para todos os campos. Dentro de você, fora de você, na convivência, no trânsito, o tempo todo as 7 interagindo. Se você começa a observar, você vê que está mesmo. Isso aqui é incrível. Eu não recomendo coisas que eu não experimentei. Sigo muito aquele princípio lá do Gandhi, que talvez você já tenha ouvido falar dessa história, que diz que uma mulher chega para Gandhi e diz: Senhor, fala com meu filho, porque ele está comendo muito doce, está fazendo mal para a saúde dele, fala para ele não comer doce. Aí Gandhi falou: olha, a senhora traz ele daqui 1 semana que eu vou falar com ele. Aí daqui a 1 semana ela chega com o menino, o Gandhi fala: meu filho, não come doce. Tá bom, ela ficou grata, mas achou estranho. 1 semana para falar isso? Aí ela foi perguntar para ele: por que você precisou tantos dias para falar só isso? É porque dessa semana eu não comi doce. Eu acho isso muito interessante. Tá? Então, quando eu recomendo um livro, porque eu já andei tentando colocá-lo na minha vida de tudo quanto é jeito, e tem um resultado bom.
É uma responsabilidade da forma como a gente faz filosofia, é assim. Bom, o 7º curso, Lúcia, é talvez bem assim, moderno, né? Que é baseado no livro Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que é esse mitólogo, e é um passeio muito interessante, né? Por diversas culturas, por diversos mitos, né? Comenta um pouquinho sobre esse. Eu era um gênio, e te confesso que quando me pediram para fazer a leitura desse livro, para entrar na obra de Campbell, para fazer uma leitura comentada, eu tinha uma pontinha de preconceito com ele, porque esse negócio de estar ligado a filme de ficção, essas coisas, a relação dele com Jorge Lucas, aquilo tudo, sabe que esse cidadão é sério? Eu fiquei deslumbrada com Campbell. Ele não tinha uma formação propriamente acadêmica nessa área, tudo era, acho que Campbell dividia o seu dia em blocos de 3 horas de estudo, estudava o dia inteiro, 4 blocos de 3 horas por dia. E ele era um pesquisador com um foco muito claro. Ele queria entender qual é o mito que está por trás da vida humana, que ele, quando descobre, chama o chamado monomito, que está em tudo quanto é conto de fada, está em tudo quanto é lugar. Que é aquele homem despreparado, infantil, que enfrenta o primeiro desafio, aí se lança a resolver o primeiro desafio, como uma história de um príncipe. Essa história do conto de fada, para mim, é mais clara do monomito. O príncipezinho chega num reino, um garoto sem barba, que mal se equilibra em cima do cavalo, um príncipezinho de nada. Aí chega lá, o rei fala para ele: salva minha filha, que estás presa no castelo com dragão. Dragão? Um pirralho. Ele diz: eu vou. É justo, é nobre, eu vou. Ele não pergunta quanto eu vou ganhar com isso, qual é a vantagem disso, se a princesa é bonita, nada. É uma coisa justa, ele vai. E ele vai assim, sem estar preparado para nada. Mas a sua vontade de trabalhar por uma causa justa vai trazendo dificuldades no meio do caminho, e quando ele resolve essas dificuldades, ele adquire uma arma. Tá? Então ele acha a espada na pedra, ele ajuda um velhinho que queria água e recebe um manto de invisibilidade. Ele vai vencendo provas e armazenando armas, que são os poderes ocultos do próprio homem quando ele vai superando as dificuldades de maneira positiva. Quando ele chega diante do dragão, ele está adulto e armado até os dentes. Não tem chance para o dragão. E aí ele consegue resolver a dificuldade, derrotar o dragão e recuperar a princesa, que é a sua própria alma, a sua própria identidade. Então é como se fosse a saga do ser humano. Ele recupera a pureza, a beleza dentro dele, vencendo todos os obstáculos no caminho. Ele diz o que acontece com todo ser humano, não é só historinha, né? Na tua vida. As dificuldades são oportunidades de conquistar uma arma. Uma hora você vai ter que confrontar o dragão, se você quiser realmente conquistar a si próprio. E se for aproveitando as dificuldades da vida para ter oportunidade, está feito, vai chegar adulto e amado. Tá? Então é muito bonito. Eu fiquei realmente fascinada. Eu estou com uma dívida de pedir perdão para o Campbell por muitos anos. Por omni seculum seculorum, porque eu fiquei muito fascinada com ele. Realmente eu mordi a língua. Bom, gente, acabou que só eu que perguntei quase, né? Estava mais preparado. A Evinha ficou calada, quer fazer o comentário? Não, tô como aprendiz, né? Só que saciando minha sede de sabedoria. Muito legal. A gente vai encerrar então e deixar com você esse convite amoroso mais uma vez, de você escolher alguma das obras do Baldi que te chama mais atenção e quem sabe botar aí embaixo da pilha de algumas que imagino que você tem para estudar. E quem sabe um dia a gente não ganha de presente, né, Rafa, essas reflexões, talvez um curso sobre Deus e o Universo, ou o Sistema, ou a própria Grande Síntese, que vai ser tema desse congresso que a gente veio aqui a Brasília para poder participar. E é isso, a gente, assim, uma gratidão enorme. Não há como a gente retribuir ou pagar, ou enfim, não tem palavras para agradecer que você tenha permitido que a gente transforme essas palestras em podcast, que as pessoas possam ouvir, porque eu já fico imaginando a quantidade de amigos que a gente vai fazer, a quantidade de pessoas que certamente vai, a partir desse material, buscar um caminho de maior sabedoria. Que já tem acontecido, né? Só um exemplo, nosso editor é o Neto.
Neto mora lá em Itaperoá, na Paraíba. Ele que edita os podcasts. Ele edita os podcasts e ficam assim lindos. E é totalmente autodidata. Ele não fez cursos para isso. Ele luta pela sobrevivência dele lá, da dificuldade financeira que ele vive numa cidadezinha pequena, isolada de tudo. Então é para ele, né? Ele fica muito feliz quando ele edita, porque ele ouve essas conversas, né? Sobre esses grandes pensadores, né? Sobre essa interação. Então é para ele assim, né? E o que ele consegue fazer com esse conteúdo que é passado para ele é impressionante. Ele transforma 10 vezes mais belo do que foi, né, a conversa. Então a gente deixa aqui um abraço pro Neto. A gente ama muito, Neto, amigo do nosso coração. E é isso, pessoal. Olha, vocês vão estar então, a partir, né, desta data, deste episódio aqui com a Lúcia Helena, vão poder usufruir na sequência, quem sabe uma vez por semana, cada semana uma aula desses 7 cursos, e tem muitos outros na plataforma da Nova Acrópole, na internet. Tem muito material para vocês estudarem. Tem a visita, que é imperdível, como vocês viram aqui, nas sedes da Nova Acrópole no Brasil inteiro. Se você estiver fora do Brasil, deve procurar também aí onde você estiver. Então não deixe de visitar pessoalmente essa instituição maravilhosa que tem contribuído tanto para formar pessoas, né, verdadeiros buscadores, enfim, filósofos. E a gente deixa com vocês conteúdo maravilhoso e dá pra gente aí um retorno, enfim, conta pra gente o que você achou e bons estudos. Muito obrigada, Guilherme. Muito bom o encontro com vocês. Obrigada. Este é o